Alegria e paz do Senhor, caríssimos irmãos. No próximo domingo estaremos celebrando a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, a solenidade do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Interrompemos assim essa sequência do Evangelho de Marcos que nós estamos ouvindo, mas não interrompemos a temática que nós estamos ouvindo nesses domingos. Há 2 domingos atrás, quem é Jesus Cristo? É aquele que tem poder sobre as forças hostis ao homem. Domingo passado, quem é Jesus Cristo? É aquele que vence a enfermidade, que vence a doença, é aquele que tem poder sobre a morte. Portanto, ele é Salvador. Hoje, continuamos na mesma temática, para o próximo domingo, que é do Evangelho de Mateus. Mas aí a pergunta é o próprio Jesus que faz. Não é nós que fazemos ao texto bíblico e o texto nos responde, mas o próprio Jesus faz este questionamento. Quem eu sou para vocês? Jesus primeiramente pergunta, que dizem por aí a respeito do Filho do Homem. E os apóstolos respondem dizendo, uns dizem que é João Batista, outro um dos profetas, e assim por diante. Muitas coisas falam a respeito de Jesus. E Jesus, como se dissessem, vocês, depois de verem, ouvirem todas as coisas que eu ensinei e fiz, quem eu sou para vocês? E Pedro dá a resposta: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ora, quando o apóstolo Pedro diz Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, ele está falando de toda a esperança de Israel. O Messias é o ungido, o Messias é o prometido, o Messias é realmente o Salvador. Talvez Pedro não se desse conta da amplidão que possa ter esse título que é dado a Jesus. Mas por aquilo que ele experimentou, que os apóstolos experimentaram, Pedro responde pelo grupo apostólico: só quem é discípulo, quem tem acolhido, quem tem se deixado conduzir pela palavra de Jesus, pode dizer: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus dirá então: E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta profissão de fé. Então, quando nós, discípulos de Jesus, vivendo na comunidade, que é a comunidade de Jesus, a eclesia, que quer dizer comunidade dos convocados, aqueles que estão no Cristo, quando nós vivenciamos na comunidade esta fé, nós somos a igreja, fundada sobre a rocha, que é essa profissão de fé, é Cristo, essa profissão de fé em Cristo, do apóstolo Pedro. E a igreja está alicerçada nesta fé, que Jesus não é só, como eu dizia na reflexão da semana passada, um taumaturgo, um curandeiro. Jesus é o Messias, é o Salvador, é verdadeiramente Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus, é o Deus que salva. Isso é importante. E exatamente quando a nossa comunidade está anunciando esse Jesus Cristo, testemunhando-o desta maneira, se cumpre a palavra de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Pedro, é o que Jesus diz a Pedro. Primeiro é o dom da fé. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. É dom. E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero também salientar um outro detalhe desse evangelho de domingo, salientado pelo evangelista São Mateus.
esta confissão de fé do apóstolo Pedro acontece no território de Cesareia de Filipe, um território, digamos assim, paganizado, né? Na cidade construída em honra ao imperador, enfim, tem toda uma história aí, mas o importante é que num território fora dos confins de Israel, vizinho, mas fora. Talvez o evangelista, Mateus, ou o próprio Jesus nesse momento, quer dizer que essa profissão do apóstolo Pedro, essa profissão de fé na qual a comunidade dos discípulos de Jesus se alicerça, essa profissão de fé é universal. Essa profissão de fé, quando nós falamos universal, estamos falando, ela é católica, ela é católica. Todos têm acesso a Jesus Cristo nessa fé, não somente o povo de Israel. Quando Pedro diz que tu és o Messias, ele está professando, a esperança do povo de Israel. Mas essa esperança do povo de Israel realizada em Jesus Cristo é para todos. Por isso essa igreja de Jesus Cristo é católica, é para todos. A fé católica é para todos. Por isso nós temos o apóstolo Pedro, que aparece nos evangelhos como o primeiro do grupo apostólico, como aquele que fala, para todo, em nome de todo o grupo apostólico, ou digamos o colégio apostólico, e que é sinal da unidade e comunhão de toda a igreja. Agora, esta fé tornou-se católica, isto é, foi sendo acolhida pelo mundo inteiro, de modo especialíssimo pela obra de evangelização do apóstolo Paulo, que não foi apóstolo de Jesus diretamente, mas pelo seu trabalho, pela sua missão, pela sua vocação, também merece este título de apóstolo. Por isso a igreja, para celebrar e tornar presente a catolicidade da igreja, seja na fé e seja na evangelização, celebra o martírio desses dois apóstolos, Pedro e Paulo, no mesmo dia. 29 de junho é o dia, mas nós colocamos no domingo posterior para que toda a igreja possa celebrar esta solenidade. E essa catolicidade da igreja e universalidade de toda a evangelização tem o sinal de unidade e comunhão no apóstolo Pedro e no sucessor de Pedro, que é o Papa. Portanto, no domingo que nós celebramos o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, nós celebramos também o dia do Papa, que muitos dizem nosso Pai comum. E nesse dia do Papa, nessa solenidade do apóstolo Pedro, se faz uma coleta em todas as nossas comunidades, uma coleta de dinheiro, com o óbolo de São Pedro, isto é, presente que os católicos do mundo inteiro dão ao Papa. E o que o Papa faz com esse presente? Todos nós, aí não precisa a própria igreja divulgar isso, porque os meios de comunicação social também divulgam todas as obras caritativas que o Papa tem feito, principalmente nesse tempo de pandemia, por exemplo, com a falta de oxigênio, até para o Brasil foram enviados aparelhos e oxigênio e tudo aquilo que estava faltando em determinados lugares para que as pessoas não morressem por causa disso. Só estou citando um exemplo. Então, você na sua comunidade, no próximo domingo, seja generoso na coleta para dar esse presente ao Papa, ao sucessor de Pedro, que neste momento é o Papa Francisco. Oremos. Ó Deus, que nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja
seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Paz a todos.